Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu quero conversar com você, empresário e empresária. Eu não vou falar sobre marketing, não vou falar sobre vendas, não vou falar sobre tráfego pago, porque provavelmente você já ouviu bastante sobre isso, não é mesmo? Eu quero falar sobre algo que poucos empresários observam, mas que influencia diretamente os resultados da empresa. Você. Sim, é sobre você. Porque depois de mais de 20 anos atendendo e trabalhando com pessoas, empresários e profissionais de alta responsabilidade, eu percebi algo muito interessante. Muitas empresas não estão travadas por falta de estratégia. Aliás, se você é empresário ou empresária, e gosta de conteúdos que falam sobre aquilo que normalmente ninguém fala sobre empresas, já aproveita para se inscrever aqui no canal. Toda semana eu compartilho conteúdos sobre liderança, comportamento, energia empresarial e os padrões invisíveis que impactam diretamente os resultados dos seus negócios. Agora vamos continuar. Muitas empresas não estão travadas por falta de estratégia. Elas estão travadas porque o empresário está travado. E muitas vezes ele nem percebe isso. Quando as vendas caem, normalmente o empresário procura respostas externas. Ele pensa: preciso trocar de vendedor, preciso investir mais em marketing, preciso trocar a equipe, preciso mudar de fornecedor, preciso anunciar mais. E algumas vezes isso realmente é necessário. Mas existe uma pergunta que poucos fazem: como está a pessoa que está liderando, controlando essa empresa, controlando e organizando tudo? Porque a empresa é um reflexo constante do seu líder. Como está você, como empresário, como empresária? Vou compartilhar agora algo que observo frequentemente. Muitos empresários chegam até mim falando sobre vendas, mas durante o processo descobrimos outras questões, como medo de crescer, medo de errar, dificuldade de dizer não, excesso de responsabilidades, necessidade de controlar tudo. E quantos empresários são assim? Tem também insegurança para decidir e autocobrança excessiva. Tudo que acontece de errado, o empresário acha que é culpa dele. E isso afeta diretamente a forma como conduz os seus negócios. E existe uma situação muito comum atualmente. O empresário trabalha mais do que nunca. Tem mais acesso à informação, tem mais ferramentas, mais tecnologia, mais inteligência artificial, mais cursos e até mais mentorias. Mas, mesmo assim, continua exausto, exausta. Por que será? Bom, porque o conhecimento, ele não resolve sozinho aquilo que está acontecendo dentro de você, dentro do empresário. E é aqui que muitos empresários começam a perceber algo importante, impactante. Não basta desenvolver apenas a empresa, é preciso desenvolver também o líder, quem está por trás dessa empresa. Até aqui, eu quero fazer uma pergunta para você. Você conhece algum empresário que está trabalhando muito, mas parece estar sempre apagando incêndios? Se conhece, compartilhe esse vídeo com ele, porque talvez essa pessoa esteja procurando soluções externas para um problema que começou internamente. A placa emocional da mentoria, a gente trabalha aqui com as frequências. E uma das frequências muito forte no empresário é a frequência 100, que é a frequência do medo. Mas não é apenas o medo de vender menos. É o medo do fracasso, é o medo do julgamento, é o medo de exposição, é o medo de crescer, o medo de assumir responsabilidades maiores. E muitas vezes esse medo cria comportamentos invisíveis no empresário, porque ele passa a evitar mudanças, começa a aceitar situações que não deveria aceitar e aos poucos começa a perder clareza do próprio negócio.
E aí muitas pessoas me perguntam, doutora Vanderly, o que é a radiestesia, né? Que é a placa, o pêndulo, né? Que funciona na radiestesia. Que tudo isso tem a ver com empresas? Bom, a radiestesia, ela não substitui gestão, ela não substitui estratégia, ela não substitui planejamento, mas ela ajuda a investigar aquilo que muitas vezes o empresário não consegue enxergar sozinho dentro dele mesmo. Porque ela nos permite identificar padrões emocionais, energéticos e comportamentais que podem estar influenciando suas decisões e os seus resultados. Mas se você está chegando agora, talvez você nunca tenha ouvido falar sobre radiestesia aplicada ao ambiente empresarial. E tudo bem, eu também nem sabia que existia isso há pouco tempo. Mas quando comecei a utilizar essa ferramenta junto ao trabalho terapêutico empresarial, comecei a observar padrões que se repetiam em empresários de diferentes áreas. É como um diagnóstico mesmo, só que energético. Você não vai no médico e faz um diagnóstico para ver como está a sua saúde? Na empresa também, a gente faz esse diagnóstico através de mapas, como essa placa aqui, emocional, e tantas outras que a gente tem, para saber como é que está a sua empresa através do que está acontecendo dentro de você. Portanto, é um diagnóstico sim, só que energético. Ele é um mapa, é um ponto de partida. Então, antes de continuar, conta aqui para mim nos comentários. Na sua opinião, qual é hoje o maior desafio da sua empresa? Está na área das vendas? Está na equipe e colaboradores? Está na tomada de decisões ou na organização e na administração do seu negócio? Como já disse, eu gosto muito de ler os comentários, porque eles me ajudam a criar conteúdos que realmente façam sentido para quem está aqui no canal. Vou te mostrar um exemplo simples. Imagina dois empresários. Os dois têm empresas parecidas. Os dois atuam no mesmo mercado. Os dois possuem oportunidades semelhantes. Mas um toma decisões rapidamente, o outro vive em dúvida. Um coloca limites, seja com funcionários, colaboradores, clientes, o outro aceita tudo, por medo de perder. Um confia, o outro vive preocupado por conta do medo. Então, com o tempo, essas diferenças começam a aparecer nos resultados da empresa. Por isso eu digo que muitas vezes a empresa está apenas revelando aquilo que o líder ainda não resolveu dentro dele mesmo. Então, se existe algo que eu gostaria que você, como empresária, levasse desse vídeo, é o seguinte: nem todo problema empresarial começa no financeiro. Nem todo problema empresarial começa na equipe. Nem todo problema empresarial começa no mercado. Muitas vezes ele começa dentro do próprio líder. E quando o líder cresce, a empresa cresce junto. Por isso eu quero te fazer uma pergunta. Se sua empresa pudesse falar sobre você hoje, o que ela diria? Escreva sua resposta aqui nos comentários. Eu leio pessoalmente, como eu já falei, todos os comentários desse canal. E se você quer descobrir quais padrões emocionais, energéticos e comportamentais podem estar impactando a sua empresa, nessa semana eu vou disponibilizar o diagnóstico empresarial gratuito para alguns empresários que acompanham o canal. Mas serão apenas algumas vagas, então escreva diagnóstico aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelo link da bio. E se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o seu like, compartilha, me ajuda aqui com o canal a levar essas informações para mais empresários que estão sofrendo e por não estarem entendendo o que está acontecendo com as suas empresas. Então se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu sou a doutora Vanderly Pantoff, psicanalista, terapeuta e mentora empresarial há mais de 20 anos. Foi muito bom ter você comigo aqui hoje. Até o próximo vídeo.